Fala galera, tudo tranquilão? Vamos falar de enzimas hoje, hein? Papo importante, galera. Dando continuidade aí à bioquímica, né? A gente estava falando de proteínas, dei uma pausa, né? A gente falou de funções das proteínas, aí eu falei que uma delas é a função, né, de biocatalisador, no caso das enzimas, beleza? Só que o assunto é amplo, o assunto é importante, por isso eu preferi dar uma desmembrada aí para não ficar aulas aí muito longas, beleza? E a gente poder ver esse assunto tão querido dos vestibulares com bastante detalhe. Então vou fazer uma aula bem detalhada, tá? Com bastante tranquilidade, sem pressa, sem correria, tá? Para vocês poderem aí fazer trocentos exercícios, porque isso cai de tudo quanto é jeito. Show? Quando a gente fala de enzimas, né, a gente está falando de enzimas dentro de proteína. Né? Você fala, pô, Vitão, mas toda enzima tem natureza proteica? Calma aí, vamos lá. A gente tem as enzimas, né, classificadas aqui como biocatalisadores. Então, né, lembra que catalisador é quem acelera a reação. Só que você tem outros agentes que aceleram as reações, ok? E não são de natureza proteica, tá? Então a gente tem como exemplo, tá, o que chamamos de riboenzimas, tá, que são RNAs, tá? Só que galera, não vamos ficar muito presos a esse detalhe, porque a gente vai falar das proteínas, das enzimas de natureza o quê? Proteica. Então, o foco tá aqui, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, a gente vai trabalhar com as enzimas de natureza proteica, mas tome cuidado nas afirmações, né? Aquele papo de todas, nenhuma, né? Não existe, enfim, né? Sempre tem aí uma recessão, a vida é cheia delas, não tem jeito. Então, a gente tem aqui os biocatalisadores, galera. Quando eu falo em catalisador, putz, me veio lá química, cinética química, né? Não tem jeito, é uma mistureba danada, biologia e química, né? À toa que é bioquímica, aqui um pouquinho mais talvez, tá? Então a gente vai falar de biocatalisador, que é aquela galera que acelera a reação. E acelera como? Diminuindo, ó, a energia de ativação. Então não me lembro o que é energia de ativação. Lembra que energia de ativação é a energia necessária para que uma reação aconteça, tá? Botei aqui de maneira geral, tá? Que os substratos, ó, na presença dessas enzimas, formam produtos. Então, só para dar relembrada aí, ó, quem não curte muita química, né, que os substratos é quem reage, né, quem a gente está considerando aí a reação para a formação dos produtos. Então, vem comigo. Esses dois gráficos aqui, você falou, caraca, então, termoquímica, cinética, tudo a mesma coisa, mas biologia. É isso aí, filho, não tem jeito, tá? Então, vou botar aqui alguns detalhes para a gente trabalhar. E, cara, vão com calma, a ideia não é ficar preso à química, e sim, né, a parte de funcionamento delas e das nossas queridas enzimas, tá? Então, a ideia é a seguinte, minha gente, eu tenho aí dois gráficozinhos, tá? E lembra o seguinte, eu tenho aqui, né, antes, né, de tudo acontecer, os reagentes ou substratos, vamos chamar de substrato, que na biologia a gente chama mais de substrato, tá? Substrato, vai rolar a reação e a gente tem aqui os produtos. Bom, isso aí, gente, independentemente da presença ou não das enzimas, acontece. O que vai rolar é que, meu irmão, se tu, para muitas reações, depender desse tempo todo aqui para rolar essa reação, meu irmão, tu já caiu duro, nem sabe por quê. Então, na verdade, a gente tem uma dependência enorme das enzimas, ok? Para o bom funcionamento do nosso metabolismo. Tranquilo? Então, é basicamente essa ideia. Sem elas, não estaríamos aqui batendo papo. Né? Não é à toa que numa febre muito elevada, né, a gente vai falar em desnaturação das proteínas, tu pode cair duro, não é isso? Vê doente, vê Jesus, vê Jimi Hendrix, vê todo mundo e cai duro. Então, a ideia, galera, é fazer com que o substrato chegue ao produto num tempo menor, tá? Porque a ideia, ó, vamos fazer aqui uns pontilhados, tá? A ideia é que esse papo aqui, esse intervalo, ok, é a energia de ativação que a gente tanto comentou. Então eu tenho que terminar, eu tenho que diminuir essa energia de ativação
para que as reações de fato, né, elas, né, suportem aí a demanda que a gente tem no nosso dia a dia. Então a ideia da enzima é diminuir a energia de ativação. Então, se eu estou considerando a ação delas, eu tenho que pensar na enzima trabalhando razoavelmente nesse sentido. Então, reparem que eu tenho um substrato chegando ao produto, só que por um caminho, né, entre aspas, menor. Então, essa energia de ativação, ok? É a energia de ativação que a gente está considerando com enzima. Beleza? Tranquilo, gente? Então, esse é o papo. Né? No caso aqui, vocês que adoram química, é uma reação que a energia do produto é menor do que a do substrato. Show? Então, lembra que isso aqui é variação de entalpia, ok? A variação de energia. E, no caso, se diminuiu, quer dizer que você liberou energia. Então, estou falando de uma reação exotérmica. Tranquilo? O mesmo papo, né, rola aqui, substrato, produto, ok? Só que, minha gente, reparem que agora a energia do produto, ok, é maior do que do substrato. Então, aqui, continua sendo o quê? ΔH, certo? A variação de entalpia, a variação de energia. Então, está aumentando. Então, eu posso aqui, como na fotossíntese, caracterizar um processo endotérmico. Beleza? E aí, minha gente, o papo é semelhante, Só que agora eu tenho que ter cuidado que o processo, ele vai tender, vamos botar aqui, show, mais uma vez, a energia de ativação eu tenho que partir lá de baixo, tome cuidado, tá? Eu considero a variação, né, no caso da energia de ativação, partindo da energia do substrato. Aqui também foi, só que só foi esse intervalinho, tá? E aqui a energia de ativação também, ok? Trabalhada bonitinho com enzima, ok? Tranquilo? Então, com enzima. Se eu fosse considerar, tá? Aqui essa energia de ativação que vai lá de baixo até cá em cima, ok? Seria energia de ativação sem enzimas. Maravilha? E bom, galera, gráfico vocês terão aos montes para essa matéria. Aos montes. E vai cair muito também. Vocês tendem a não gostar de gráfico. Então, vou tentar mastigar o máximo possível os gráficos para vocês. Então, reparem que eu estou variando aqui os meus eixos, tá? Para a gente tentar ao máximo, ok, trabalhar essas ideias aí da presença ou não das enzimas. Então, repare o seguinte, galera, né? Quando eu pego aqui, substrato por tempo, né? Meu substrato é o que está antes da setinha. Se eu iniciei lá um processo, um experimento que for, a tendência é que eu tenha no início, né, o máximo de substrato, e a partir do momento que eu boto para reagir, né, ele vai formando produtos. Então, o substrato ele vai diminuindo, tá? Então, galera, até chegar, né, dependendo aí, no zero, tá? Não necessariamente tem que chegar no zero. Mas o que eu estou querendo dizer? Que, reparem que o substrato, tá, ele vai diminuir a quantidade, ok? De acordo com o tempo. Agora, então, e se tiver enzima? Se tiver enzima, você vai reagir mais rapidamente. Então, a ideia é que você tenha, né, num mesmo período de tempo, reparem só, tá? Nesse mesmo períodozinho, repara que o verdinho, ele diminui o substrato mais rapidamente. Então, eu estou caracterizando o verdinho, tá, com enzima. Show? Bom, agora o produto, galera, a ideia é parecida, mas, né, tem que ter cuidado, porque no início do experimento tinha zero de produto. Então, a partir do momento que as enzimas vão trabalhando, quebrando o substrato, por exemplo, o que eu tenho que pensar? Que os produtos vão sendo formados, então eles vão aumentando. Então, repare que quando é produto,
ok, por tempo, a ideia é o quê? Ó? Que a gente acabe, né, produzindo, no caso da presença da enzima, mais em menos tempo, ou no mesmo período de tempo, ok? Então, galera, ó, repare o seguinte, que aqui, ó, eu tenho mais, ó, no mesmo período, pegar a linhazinha aqui que fica mais fácil de demonstrar isso para vocês, tá? Então, reparem só que aqui, ó, nesse período de tempo, ok? A gente formou mais produto no mesmo período de tempo. Tranquilo? Então, galera, esse verdinho com enzima. Show? Maravilha? Perfeito, né? Agora, galera, e a velocidade? Só que agora não é por tempo, é por substrato. Um outro classicão, a gente vai repetir esse gráfico ainda em alguns momentos da aula, ok? A ideia é a seguinte, galera. Quando eu tenho, né? Quando eu vou aumentando a quantidade de substrato, a tendência é o quê? Que a gente tenha uma maior quantidade de produtos. Mas, vamos lá. Qual a ideia, galera? Reparem o seguinte, se a velocidade... Agora eu vou fazer duas situações, ó, né? A velocidade, vamos lá, ela está mais alta, tá? Ela está mais alta exatamente em que momento, galera? Né? Repare que a velocidade, ela está mais alta, vamos botar aqui, ó, velocidade azul, show, velocidade azul e velocidade verde. Tranquilo? Então, reparem que numa mesma concentração de substrato, azulzinho, a velocidade está maior. Opa, veio com pegadinha para cima de mim, Vitão. Vim, né? Então, a ideia é que azul, que nesse caso está com enzima, porque com uma mesma quantidade, ok, de substrato, você tem uma velocidade maior no azulzinho. Tranquilo? Então, galera, tomem cuidado com os gráficos, beleza? Fiquem ligadões e aí a gente vai seguindo e vamos rever mais gráficos aí ao longo da aula. Show? Então, aquele passo de mágica para a gente, né, continuar os trabalhos. Vamos lá? Ah, galera, vamos lá. Então, olha só, agora vamos falar das propriedades da ação enzimática, na propriedade das enzimas. Beleza? O clássico, aquele clássico é clássico, né? E vice-versa. Especificidade com o substrato, galera. Modelo chave fechadura, né, galera? Não tem jeito. Isso aqui, meu irmão, né? É falado desde lá do maternal. Não tem jeito, tá? Então, lembra o seguinte, ó. Eu tenho aqui nas enzimas o que chamamos de sítio ativo, que é, entre aspas, o local de encaixe do substrato. Ok? Né? E lembra o seguinte, lá na química a gente usa muito esse conceito, na cinética, né? A gente fala de complexo ativado, certo? Então a gente alcança aquele nível máximo, aquele pico de energia, exatamente, ó, quando, no caso, a enzima se liga ao substrato, né? Completa a ligação deles, para que ocorra exatamente o que? A reação necessária. Tranquilo? Então, se eu estou dizendo que rola um encaixe, é porque eu estou dizendo que para cada substrato existe o quê? Uma enzima específica, beleza? Para a nossa vida do ensino médio, a gente vai trabalhar com essa ideia sempre, beleza? Ah, Vitor, na faculdade. Na faculdade, tu estuda outras situaçõezinhas lá, tá? Que variam disso aí. Show? E dentro disso, galera, tá? Para a gente pensar na enzima já atuante e tudo mais, muitas vezes ela passa por algum tipo de processo, tá? Eu estou falando de ativação enzimática, tá? Ou até mesmo das enzimas que são conjugadas, que elas precisam, vamos dizer assim, de uma chavinha, né? Para que de fato ela funcione como a gente colocou aqui no esqueminha. Ok? Então, por exemplo, um clássico dos clássicos, ok, são as enzimas digestivas, que saem lá no tubo, né, digestório, na forma inativa, ó, botei o pepsinogênio lá do estômago, que ativa na presença do HCl, beleza?
Então, a ideia, galera, é que foi necessária a presença do HCl para se tornar em pepsina e assim ela quebrar as proteínas. Show de bola? Diferentemente, né, quando eu falo enzima conjugada. Aqui, reparem só, eu estou falando da constituição da enzima, tá? Que tem a parte orgânica constituída de proteína e normalmente tem um outro fator necessário, podendo ser orgânico ou inorgânico, tá? Vou ser bem sincero, eu botei aqui uma das divisões, cara, tem um monte de livro que bota de tudo quanto é jeito, tá? Essa aqui é uma das classificações que se faz para esse grupo, que a gente chama, né, de necessário para que a apoenzima, que é inativa, fique uma holoenzima, ou seja, fique ativa, ok? Então, o grupo prostético, muitas vezes, ele é organizado dessa maneira, tá? A gente fala em coenzimas, normalmente as vitaminas são relacionadas, que é orgânico, ok? Origem orgânica, e os cofatores a gente bota na conta dos minerais, né? Que tanto vocês conhecem aí, né? Os sais minerais, e eles ajudam, né? Ou muitas vezes constituem, ok? Uma determinada enzima. E aí sim, quando esse cara se liga à coenzima, ó, ela está prontinha para fazer a reação que tiver que fazer. Maravilha? Tranquilo? E um outro papo, que é total conceitual, não tem nenhum esqueminha, mas é importante. Lembrem que catalisador não é, de forma alguma, utilizado no processo, beleza? Então vocês vão poder pensar na reutilização das enzimas, né, no teu organismo de maneira geral, ok? Então a gente diz, tá? Faz essa relaçãozinha aqui, a gente diz que ela é reciclável, ok? Porque pode ser utilizada mais de uma vez. Tranquilão, gente? Numa boa? Então, a gente vai seguir agora, né, com outro papo. Vamos lá? Galera, então, terceira propriedade das enzimas, né, o fato das enzimas terem aí, ó, a ação reversível. O que isso quer dizer? Tá? Repara aqui no meu exemplo, tá, que eu botei a maltase, que ela pode quebrar a maltose em glicose. Lembra que maltose, glicose mais glicose, né? Então botei aqui, ó, com cada quadradinho a glicose. E a glicose pode unir com outra glicose na presença da maltase e formar quem? Maltose também. Olha que beleza, né? Então ela atua de maneira direta e inversa, beleza? Aí você fala, pô, Vitão, mas e aí? Ela olha para a glicose e fala, oi, glicose, agora eu tenho que quebrar, tem que formar maltose, olho para a maltose. Normalmente, o que regula é a quantidade desses caras, beleza? Então, seguindo o padrãozinho antes da seta que chamei de reagente e depois da seta eu chamei de produto, então botei duas situações, tá? Então, a regulação da enzima, ela vai muito nesse sentido. Se tiver muita maltose, pouca glicose, ou seja, muito reagente, pouco produto, a tendência é que essa reação ela esteja deslocada. Vocês que gostam de química, ó, isso é deslocamento de equilíbrio, tá? Para a esquerda. Show? Então, no caso, para a direita, desculpa. Direita e esquerda sempre complicado, né? Então, vai deslocar na formação de mais produtos. Beleza? Isso, como eu falei, é Le Chatelier, a gente aprende lá em deslocamento de equilíbrio, tá? Isso faz um pouco de sentido quando a gente pensa no digestório, né? Que a gente manda um rangão para dentro e tá chegando lá no intestino um bando de maltose e tem pouca glicose, né? Até porque a glicose, quando ela é quebrada, ela vai sendo absorvida, cai na circulação. Então a tendência é que quando você coma, tenha sempre mais maltose do que glicose lá no intestino. Beleza? E aí a maltase, meu irmão, quebra maltose pra caramba e a glicose vai indo para a circulação, tá? Então a situação inversa, né, de ter mais glicose do que maltose, não tende a acontecer, porque a gente absorve, né, glicose. Mas se você considerar muito produto e pouco reagente, a tendência é que role um deslocamento no sentido de formar o quê? Mais reagente. Tranquila a ideia? Show? Então, anotem aí, né, que a ação da enzima ela é reversível.
Show? E aí a gente parte para um lance que também cai muito em prova, que são os fatores que influenciam a ação enzimática, tá? Então, o primeiro, talvez mais clássico, né, é o papo da temperatura, que a gente comentou na aula passada, a respeito da desnaturação. Lembra que as proteínas, né, elas não podem ter uma variação muito grande, né, de temperatura nem de pH, ok? Porque muda na configuração, né, lá na estrutura da proteína. Lembra desse papo? E como as enzimas que a gente está trabalhando aqui são todas, né, de natureza proteica, eu tenho que pensar que temperatura e pH vai influenciar, não tem jeito. Beleza? Tranquilão? Então, galera, nossa temperatura aqui, próxima dos 37 graus, o que acontece? Né, é o que a gente considera, que a gente chama de temperatura ótima, ideal, do jeito que vocês quiserem. Eu gosto de temperatura ótima, até porque é menor para escrever. Tranquilo? E aí, minha gente, o que acontece? Quando a gente ultrapassa devido à febre, aí você fala, pô, então, febre, por que tem febre se febre é ruim? Na verdade, febre não é ruim, tá? A questão da febre, ela está muito relacionada à ativação do nosso sistema imunológico, né? Então, um aumento de temperatura razoável pode não. Na verdade, ela acontece no sentido de acelerar as reações, porque vocês também estudam isso na química. Aumento da temperatura tende a aumentar a ação das reações químicas, ok? E aí você também tem um conjunto, a ação das células de defesa e tudo mais, não tem como eu ampliar muito isso aqui. Mas dependendo da febre, né, dependendo aí da resposta imunológica, se tiver uma febre muito além, se for um quadro generalizado, né, inflamatório, você pode começar o quê? A ter um aumento muito grande na temperatura. E aí, a tendência é caracterizar o que, gente? Um quadro de desnaturação, ok? E aí, qual o grande pepino, galera? Por exemplo, células nervosas, muito suscetíveis a essa variação. E aí não é à toa que quando você tem um aumento, né, grandioso aí da temperatura, tu vai ter aí alucinações, né, confusão mental, tá? Situações aí bem desagradáveis. E aí você tem que correr para o médico, né? Toma aí um antitérmico na veia para, meu irmão, diminuir essa temperatura, porque não pode ficar muito elevada. Show de bola? Óbvio que isso aqui varia de organismo para organismo, tá? Os seres, eles tendem a variar a temperatura ótima aí das reações. Beleza? E o pH, galera, por mais que aqui a gente trabalhe muito na questão da estrutura, eu não vejo muito em prova essa diferenciação, mas o pH fala um pouco mais de inativação do que desnaturação. Sinceramente, não acho isso tão importante para a nossa vida. Mas o clássico, o cara brincar com o sistema digestório, clássico dos clássicos, né? Ele te dá 3 enzimas, ok? Com seus pHs ótimos, respectivos aqui, ó, 2, 7 e 9, e perguntar para vocês qual o órgão que a gente está colocando aqui no exercício, ok? Então a ideia é, lembrem que pH ótimo 2, estou falando do nosso queridíssimo estômago, ok? Então, nossa pepsina, não adianta você pegar ela e jogar ela na boca, que, meu irmão, ela, como eu falei, ela vai inativar ou simplesmente não funciona, ok? No caso de B, um pH ótimo próximo de 7, eu estou caracterizando a boca, ok? Né? Lembra aí da pitialina, certo? E lá no intestino, certo? Lá no intestino, a gente tem a ação de uma cacetada de enzima, ok? Então lembra que o pH ótimo está próximo de 8 e 9, ok? Então, galera, esses são os fatores aí, 2 fatores. Vamos para o terceiro, que vai nos trazer e vai puxar assuntos aí um pouquinho mais específicos, ok? Vamos lá? Seguindo então, galera, ó, o terceiro fator aí, ó, que vai influenciar na ação das enzimas, beleza? Vou ver a forma mais tranquila, tá? Mas vou dar uma aprofundada, porque a UERJ gosta de constante de Michaelis. Se você quiser jogar para o inglês, de Michael, fica à vontade, beleza?
O lance é o seguinte, cara, em relação à ideia básica, fundamental, lembrem que se eu tenho uma enzima, ok? Vou botar uma enzima simples aqui, tá? Bonitona. Cara, se eu aumentar a concentração do substrato, repara o seguinte, a velocidade ela vai aumentar. Mas vai chegar um momento, cara, que quando você tochar de substrato aqui, filho, não vai ter mais sítio ativo o quê? Para se ligar ao substrato. Portanto, a gente caracteriza o que nós chamamos de ponto, ok? De saturação. E aí, filhão, ó, repare que mesmo com muito substrato, a velocidade ela tende a ficar o quê? Constante. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia tranquilona. Só que, gente, algumas situações do nosso corpo acontecem e é bastante interessante a ligação com essa matéria. Um papo é a hemoglobina com oxigênio, ok? De maneira bem simples e para primeiro resumir na cabeça de vocês, é o seguinte, quando a gente inspira, puxei o ar, o que acontece? Meu pulmão tá cheio de oxigênio, cara. E aí vem as hemoglobinas se ligando, se liga hemoglobina, oxigênio, aquela coisa toda. Meu irmão, o que acontece? O oxigênio está preso ali com a hemoglobina, exatamente porque tem muito oxigênio em volta, ok? Só que lembra que a função dessa hemoglobina é chegar lá no meu dedão do pé e fazer o quê? Entregar o oxigênio. E aí, cara, esse balanço de afinidade fica muito interessante exatamente quando trabalhamos aqui com a ideia da constante do Michael, ou do Michaelis, ou Michaelis, ou filhão, você chama do jeito que você quiser, tá? Porque lá no dedão do pé vai diminuir a afinidade da hemoglobina com o oxigênio e ela simplesmente vai entregar o oxigênio para as nossas queridíssimas células. Então isso tem muito a ver com a nutrição dos nossos tecidos. Olha que bacana. Então, se liguem só. O que vai ser a constante de Michaelis? Tá? A gente tem a velocidade máxima, que é alcançada, né, quando aumentamos razoavelmente aí a concentração do substrato e caracterizamos, ó, aqui não mudou nada, ponto de saturação, ok? A partir daqui ficou constante. Então, calculei aqui a velocidade máxima. E aí eu vou dizer que a constante de Michaelis está relacionada quando a gente, para aumentar, né, no caso, a concentração do substrato, tá? A gente vai ter aqui a velocidade, tá? A gente vai ter que chegar, a velocidade máxima dividido por 2, ou seja, a metade da velocidade máxima. Tranquilo? Então, vamos ver aqui, ó, nessa situação, tá? Qual é a constante de Michaelis? Ok? Então, velocidade máxima, anotei aqui a metade dela, ok? E chamo exatamente esse ponto de km. Tranquilo? Então, foi aqui que a concentração ela alcançou a metade da velocidade máxima. Beleza? Bom, show de bola. Vamos pegar essa situaçãozinha aqui como o padrão, tá? E vamos botar um fator que alterou a ação dessa enzima, só para vocês terem ideia, tá? Reparem só, eu vou, sei lá, pode considerar a temperatura, pH, variando, o que for. Repare que eu vou chegar, ó, tá? No verdinho, vou chamar o amarelinho de A, tá? E vou chamar o verdinho de B. O que a gente pode caracterizar nessa brincadeira aqui, minha gente? Que a velocidade máxima dos dois é a mesma, tranquilo? Só que, gente, repara que a B, ela demorou bastante para chegar onde? Para chegar a velocidade, no caso a velocidade, a metade da velocidade máxima. Show? Vamos botar aqui, ó. Tá? Então esse é o km de B. O verdinho. Então qual a conclusão que a gente está chegando aqui, minha gente? Que no caso do laranjinha, do A,
o Km ele é menor, certo? Só que isso vai caracterizar o quê? Uma velocidade maior, partindo do princípio que demoramos menos tempo para chegar à velocidade média. Então eu posso dizer com tranquilidade que A, ok, tem maior afinidade. Deixa eu botar do lado que vai ficar melhor. Tá? A tem maior afinidade. Por quê, galera? Porque tem menor Km. Show? Tranquilo? Então, a gente está afirmando que a constante ela é inversamente proporcional à afinidade. Tranquila a ideia? E B, ok? Dentro do nosso exemplo, ele tem menor afinidade, ok? Já que ele tem um maior Km, tá? Então, esse fator aí que a gente considerou interferiu, ok? Na afinidade da nossa queridíssima enzima. Tranquilão, gente? Numa boa? Então, gravem isso, né? A constante de Michaelis é a concentração do substrato necessária para chegarmos à metade da velocidade máxima. Tranks? Bom, esses fatores que eu coloquei, agora a gente vai dar nome, tá? Porque é exatamente o que a gente vê no próximo e último tópico, que é a inibição enzimática, ok? Então, a gente vai trabalhar com inibições reversíveis, irreversíveis e falaremos um pouco de enzimas alostéricas, tá? Dentro do padrão, isso aqui é o mais importante, tá? É o que cai mais, tá? Então, normalmente em gráficos, a UERJ gosta muito, tá? A galera que não é medicina pode se prender aos detalhes mais dos gráficos, tá? A galera da específica vai ter que fazer uma relação mais ampla aqui com a constante. Tranquilo? Então vamos lá. Quando eu falo de inibição reversível, ok? Eu estou já no nome dizendo que a gente consegue dar um jeito de fazer a enzima funcionar de novo, né? Já que eu estou falando de inibição, estou falando na diminuição da ação das enzimas. Isso é reversível porque a gente consegue retomar a ação. Tranquila a ideia? Beleza. Bom, quando eu falo da inibição competitiva, repare o seguinte, antes de partir para o gráfico, repare que eu tenho uma enzima aqui, bonitona, tem meu substrato, e olha o meu inibidor, galera. Ele é bem parecido com o formato do meu substrato, concorda comigo? Porque a ideia é exatamente o que? Esses caras, eles vão o quê? Competir pelo sítio ativo. Beleza? Então, rola um porradeiro aí. Tá? Quando você liga o inibidor, você dificulta o quê? A ação dessa enzima. Tranquilo? Dentro da função dela, meu irmão, vai comprometer. Por que ela é reversível? Vê se vocês concordam comigo. Se eu começar a aumentar a concentração do substrato, vocês concordam comigo que a chance do substrato se ligar ao sítio, ok? Passa a ser maior do que o inibidor. Tranquilão? Então, de qualquer maneira, como a ação ela é reversível, a gente tem que pensar, ok? Na ideia, deixa eu botar numa outra cor aqui, botar um vermelhinho. Vermelhinho muito parecido com o laranja. Deixa eu botar o pretinho logo. Tá? A gente vai botar essa curvinha aqui. Então, reparem que a gente está, por mais que demorando mais para chegar à velocidade máxima, eu estou chegando. Tá todo mundo se encontrando aqui na velocidade máxima. Então, estou caracterizando bem, né, a reversibilidade dessa inibição. Beleza? Mas aí vem os detalhes, tá? Vem os detalhes, né? Quais são os fatores que acabam sendo alterados ou não
pela questão da inibição competitiva. Repare o seguinte, ficou muito próximo com essa brincadeira. Como eu falei, agora eu estou dando o nome, tá? Por quê? Se chamarmos aqui de B, ok? Reparem que, ó, o KM aumentou, ok? Se aumentou, né? Lembra que a gente está caracterizando o quê? Uma menor afinidade. Faz sentido? Faz, galera. Se esse cara está se ligando no lugar do substrato, está diminuindo a afinidade, está dificultando a chegada, né? A ação das enzimas. Então, a gente diz que diminui a afinidade. Só que se diminui a afinidade, eu estou caracterizando o aumento, ok? De quem? Do KM. Repara que ele aumentou. Velocidade máxima, né? A metade da velocidade máxima está aqui. Show de bola? E a velocidade máxima? Bom, essa aqui chegou lá, então ela está igual. Tranquilão? Maravilha. Então a gente tem algumas situações, isso aí em gráfico, ficam bem fáceis de perceber exatamente por conseguirmos chegar à velocidade máxima, por mais que demore um cadinho mais. Tranquilo? Agora, a inibição reversível não competitiva, a gente tem um probleminha. Um probleminha um pouquinho mais amplo, tá? Porque qual a ideia? Aqui, galera, repare que o substrato ele se ligou à enzima, só que eu tenho uma outra situação, outros fatores que atuam aqui, ó. São fatores que praticamente prendem o substrato na enzima. Que lambança, hein? Então ela não é competitiva, porque o substrato se ligou, tá? Só que a brincadeira tá aqui, ó, no que chamamos de complexo enzima. Deixa eu botar aqui, enzima substrato. Ok? Então é como se estivesse segurando o substrato ali. Qual o grande problema, gente? Cara, eu vou ter uma diminuição brusca da velocidade aqui. Concorda comigo? Por quê? Ué, esse cara aqui ele vai estar incapaz de se ligar a outro cara, né? E aí a gente vai reparar o seguinte, ó. Se eu estou dizendo que eu não consigo mais ligar substrato nesse maluco, olha o que vai acontecer. Eita, Lelê. Aqui, ó, vou chamar de B, tá? Então reparem que aqui, ó, esse ponto e esse ponto continuam o mesmo. Ou seja, a afinidade ela não muda. Por que ela não muda? Porque o fato do substrato se ligar à enzima, enquanto tiver enzima, o substrato ele vai se ligar, não tem problema. Então, a afinidade, certo? Ela é igual. Tranquilo? Por quê? Porque a gente não altera Km. Tá? Só que aí a gente tem um problema. Velocidade máxima. Diminui e muito. Dependendo da funcionalidade. Dependendo da funcionalidade dessa enzima que tiver na jogada, meu irmão, não tem jeito. Né? O indivíduo ou o organismo, né? A gente sempre tende a pensar muito na gente, mas pode ser um organismo mais simples e tudo mais, ele vai morrer, porque ele precisa dessas enzimas atuando numa velocidade maior. A gente comentou sobre essa necessidade, né? E por isso que temos elas aí trabalhando nos organismos. Ok, galera? Tranquilo? Então, é basicamente a ideia. E, cara, a gente vai passar para outra parte que é a mais fácil, porque até também menos cai, tá? Mas essa situaçãozinha aqui,
ela pode ser um pouquinho mais ampliada, como eu coloquei para vocês. Valeu? Vamos lá para inibição irreversível. Seguindo então, galera, para fechar nossa aulinha, o último quadro, gente, coisa pra caramba, eu falei para vocês, tá? Inibição irreversível, galera. Em termos práticos, né? Não estou dizendo que é teoricamente a mesma coisa, funciona da mesma forma que a inibição que vocês viram aqui nesse cantinho, tá? A não competitiva, tá? Por quê, galera? O cianeto, tão famoso cianeto, né? Inúmeros venenos, cai duro aí, meu irmão, não tem jeito. A história do Hitler, espiões que tinham dente falso com cianeto, isso aí, pô, trocentas mil questões, né? Ele atua na cadeia respiratória, então o indivíduo ele para de produzir ATP, não tem jeito. Sem ATP, cai duro, ok? Então a gente diz que a inibição é irreversível porque o cianeto, repara só, ele se liga à enzima, escangalha tudo, ok? Ele, meu irmão, desfaz a estrutura permanentemente, isso aqui não tem como voltar. Então, quando você pensa na velocidade máxima, cara, com a ação do cianeto, ok? Com o inibidor, vou botar aqui cianeto, tá? Meu irmão, a velocidade nunca, jamais encontrará a velocidade máxima, beleza? Então, como eu falei, em termos práticos, é bem, né, parecido com a inibição não competitiva, mas lembrando ainda que a não competitiva ela é reversível, porém, né, o tempo que ela pode demorar aí a retornar à velocidade normal, cara, pode ser o suficientemente para levar o indivíduo à morte. Alguns venenos também são reversíveis, ok? Então, cuidado aí na interpretação. E aí vem o detalhe das enzimas alostéricas, ok? Pô, isso aqui muito importante para o entendimento, né, de toda a fisiologia, tá? Já que o nosso corpo, cara, tudo acontece perfeitamente, né? Aquele papo, né, de que a gente evita o excesso, né? O profeta já dizia, tudo em excesso faz mal, até o amor em excesso, meu irmão, não tem jeito, ele não é legal. Então, galera, o nosso corpo ele arrumou formas de controlar, tá? Inúmeras substâncias aí na nossa fisiologia. Show? Então, repare que as enzimas alostéricas, além do sítio ativo, possuem o sítio alostérico, ok? Então, o sítio alostérico, ele pode receber o substrato, vou falar um pouquinho sobre a questão da cooperação. Aqui cai perfeitamente a ideia da hemoglobina e do oxigênio, ok? Em relação a como que de fato funciona, daqui a pouquinho eu vou falar com vocês, ok? Efetores, tá? Vão ser aí alguns compostos que vão poder aumentar ou diminuir a afinidade, tá? E dentro dessa ideia, tá, de regular, ok? Vou até puxar aqui uma outra setinha, ó, tá? Isso aqui até a gente brinca que é o que regula a produção, né? Como se tivesse um indivíduo ali controlando, como numa fábrica controla a produção, ó, tem muito produto, segura as pontas, então dá um break, né? A gente chama muito isso aqui de quê? De feedback, no caso negativo. Então vou botar aqui, ó, controle de produção, muito relacionado a esse termo aqui, as enzimas alostéricas, beleza? Então, galera, reparem que no gráfico de enzima alostérica eu já tenho uma diferença, ok? Enquanto a gente trabalhou muito a ideia aqui, ó, linear e proporcional, ok? Das enzimas, né, que atendem o que a gente chama de cinética micheliana, né, ou micheliana, do jeito que vocês quiserem chamar o nome do rapaz, tá? Aqui a gente já tem uma diferença, né? Formato de sigmoide, ok? E aqui por que rola o fenômeno de cooperação? Repara o seguinte, em baixas concentrações, ok? Repara que, né, o aumento, tá? O aumento da velocidade, ela é mais branda, ok? Então a gente caracteriza
vou botar aqui, porque daqui a pouquinho eu vou rabiscar, que nessa, botar aqui um pontilhado, ok? Que nessa situação aqui a gente tem uma menor afinidade, ok? Menor afinidade. E aí, quando a gente vai aumentando a concentração, ok? Olha só o que acontece. Para cá, a gente tem uma maior afinidade. Beleza? E aí, gente, o que acontece? A história agora da hemoglobina do oxigênio, ela de fato, né, prevalece, encaixa aqui perfeitamente, porque foi o que eu falei, ó, em baixas concentrações diminui a afinidade, né, no baixa concentração do oxigênio diminui a afinidade. Isso de certa forma é positivo no intuito de entregar o oxigênio para quem? Para o nosso queridíssimo tecido. Já em altas concentrações, como a gente falou lá no pulmão, a tendência é o quê? Né? A hemoglobina ficar ligadinha, ter uma alta afinidade com o oxigênio. Então isso para a galera da específica principalmente, né, é uma relação muito bacana que a gente fala lá, efeito Bohr, ok? Mas vamos com calma, sem estresse, tá? Beleza, gente? Então, só para vocês terem uma razoável ideia, tá? Quando a gente começa a trabalhar agora em relação à influência desses caras, ou seja, quando a gente relaciona a inibição, tá, nas enzimas alostéricas, esses caras, todos esses caras aqui acabam, né, trabalhando nessa brincadeira. Como assim? Bom, vamos botar junto aqui, pegar umas, deixar bem colorido, deixar bem fofo, tá? Vamos trabalhar aqui, tá? Botei aqui, ficou bonito, bonito demais. Deixa eu ver aqui, verdinho já foi, vermelhinho, botar o azul, né? O azul aqui, bonitão, ó, perfeito, show de bola. Então, a situação normal, padrão, é o laranjinha, ok? Tranquilo? E agora o que a gente vai entender é o seguinte, que quando, vamos falar aqui dos efetores, vamos utilizar os efetores como exemplos, tá? Vamos pensar no aumento e na diminuição da afinidade. Lembrando que os produtos, ok, da reação enzimática podem interferir também, né? No caso, diminuindo a afinidade. Então, do padrão, né? Do padrão, vamos considerar aqui a velocidade, aqui é a velocidade máxima, né? Para todo mundo. Repare então que o fenômeno alostérico, obviamente, como é um controle, ele é reversível, né? A ideia é só dar uma segurada na ponta. Agora, em relação à constante, né? Repara aqui, ó. Esse aqui é o km, show, padrão da ação normal. Maravilha? Agora, se a gente caracterizar, né, o aumento da afinidade, lembra que a gente trabalhou, essa ideia não muda. Aumenta a afinidade, né, diminui o km. Então, olha só que bonito, né? Reparem que o km do azulzinho vai estar aqui, ó. Tá? Então, quando você pensa na vinda para cá, certo? Eu estou diminuindo o km, eu estou falando de uma relação que, gente, positiva. Tá? Positiva. Esse cara está aumentando a afinidade, diminuindo o km. km, velocidade inversamente proporcional. A gente viu no quadro passado, ok? Agora, Vitão, e se eu estiver falando, né, de uma redução da afinidade, ou seja, eu quero dar uma parada no mecanismo? Cara, eu estou trabalhando para cá, nesse sentido, ok? Então, a influência aqui, ó, né, ela diminui, né,
a velocidade, porém, o que está acontecendo com o km? Ó, repara que o km aumentou. Tranquila a ideia, gente? Então, essa situação já ela foge um pouquinho a ideia, tá, de provas, foge, isso aqui é um papo bem específico, tá, mas pode vir desenhado num enunciado e por aí vai, tá bom? Então, fiquem tranquilos que isso aí a gente vai comentar mais em aulas específicas, em resoluções de exercícios, numa boa, tranquilão, tá? Mas lembre o seguinte, esse processo, ele é um processo natural, ok? O corpo, ele tende a trabalhar com o intuito de controlar a produção. Muito produto, ok? Muito produto, ele mesmo pode se ligar ao sítio alostérico e dar uma controlada na produção. Maravilha, galera? Bom, espero que tenham curtido. Uma aulinha bem puxada, bem interessante, tá? Com bastante detalhe. Mas a vida é assim. Vamos aprimorando aí nossos conhecimentos com força. Valeu, galera? Um beijo grande, um excelente estudo.